Então a gente vai começar o capítulo 4. Daqui para frente, de certa forma, a gente já terminou a parte eletrostática, digamos assim. Se eu quisesse, eu poderia dizer para vocês, vocês já sabem tudo sobre eletrostática, né? Vocês sabem as fórmulas, vocês sabem pegar distribuições de carga e fazer cálculos. Então, em princípio, vocês sabem tudo, né? Mas aí entra um segundo lado desse curso que é super interessante, que é o seguinte. Primeiro, a primeira coisa que a gente viu é essa maneira que você empiricamente testa coisas no laboratório, desenvolve descrições fenomenológicas, ou seja, é uma descrição matemática, mas que mapeia aquele fenômeno especificamente, tá certo? E aí a gente viu como que o acúmulo de informações fenomenológicas pode ser usado justamente para desenvolver uma teoria. Então a gente viu que a gente deduz o princípio de superposição do ponto de vista fenomenológico, a gente descobre, né, que a intensidade do campo elétrico cai com o quadrado da distância, a gente vê qual a direção desse campo. Então, a gente foi juntando todas essas estruturas observacionais, né, experimentais, e construiu uma teoria consistente daquilo que a gente estava fazendo. Então, digamos, isso é uma história, né, que é como que a física atua numa certa circunstância. Então, por exemplo, na cosmologia tem muita coisa que a gente está nessa fase. Acúmulo de informação, várias fórmulas fenomenológicas, mas ainda sem, digamos, um corpo de deduções de primeiros princípios. Tá certo? O que a gente vai ver agora no curso é um segundo lado. Uma vez que você tem uma teoria consistente, como que você aplica ela em condições, em situações reais. Tá certo? Ou seja, agora é outra coisa, eu não estou mais descobrindo a fenomenologia, né? Fazendo medidas e descobrindo através dos fenômenos a teoria. Eu tenho uma teoria e quero resolver problemas, tá certo? Então a gente vai ver essa segunda história que a física conta, que é como que a gente aplica teorias prontas para resolver problemas, tá certo? Por isso que eu estava falando para vocês que o curso de eletro, ele é um curso que essas histórias elas são mais importantes do que o conteúdo delas. É claro que o conteúdo também é útil porque o conteúdo te ajuda a compreender como que você faz aquilo, entendeu? Mas a ideia de que existem essas coisas diferentes que a física faz é muito importante porque é exatamente esse tipo de desafios que vocês vão desenvolver na carreira de vocês, entendeu? Então, bom, a gente vai começar o capítulo 4. A gente vai falar de dielétricos. Tá certo? Os dielétricos, né, assim como os condutores, né, eles são idealizações, certo? No caso da idealização do condutor, a gente fez ela de uma forma muito simples, né? A gente falou, existem esses materiais que a gente vai chamar de condutores. Esses materiais eles têm infinita carga de forma que é infinitamente fracionável. Isso, então, nos permite fazer uma descrição fenomenológica de um condutor como uma coisa que nunca vai ter um campo elétrico dentro, toda a distribuição de carga fica na borda, né? E a gente viu que essa hipótese, essa estrutura de descrições físicas tem uma contraparte matemática com problema de condições iniciais de fronteira, tá certo? Então, a gente consegue usar essa idealização de forma meio que ignorando o microscópico, né? E conseguir descrever o nosso condutor. De certa forma, a gente já estava fazendo aquela segunda história que eu estou falando para você, né? Que é, eu sei minha eletrostática, porque depois que eu descobri como é que eu, né, construo um potencial eletrostático a partir de uma distribuição de carga, eu já sei fazer tudo. Mas como é que eu uso isso numa situação real? Ou seja, eu encontro condutor, eu encontro materiais físicos reais que se comportam mais ou menos como esse objeto idealizado se comporta, e aí eu já consigo fazer essas deduções, tá certo? O que a gente vai fazer agora é a mesma coisa, só que para os dielétricos, tá certo? Só que os dielétricos, para a gente fazer uma descrição de um material macroscópico dielétrico, a gente vai ter que colocar nessa mistura um pouco da nossa compreensão microscópica do dielétrico, tá certo? Sem essa compreensão do microscópico, que é justamente o passo para modelar esse objeto, a gente não poderia fazer mais do que simplesmente escrever o potencial em termos de uma distribuição de carga, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer uma modelagem física de um dielétrico, tá certo?
E para a gente fazer essa modelagem física do dielétrico, a gente tem que pensar como é que um dielétrico é constituído, tá certo? Então você pode pensar que o dielétrico é constituído de átomos, né? E os átomos você pode pensar como objetos que vão ser eletricamente neutros, né? E você pode pensar, por exemplo, um átomo de hidrogênio como sendo aqui uma coisa que tem um próton no centro, tá certo? E tem uma certa distribuição, que é uma nuvem aqui de elétron, tá certo? A gente não vai entrar na mecânica quântica da coisa, mas essa nuvem basicamente seria uma distribuição de probabilidade para a posição do elétron, né? Que no estado fundamental do átomo de hidrogênio é esfericamente simétrico aqui, certo? Bom, se essa nuvem é esfericamente simétrica em torno do centro, quanto é que é o momento de monopolo disso aqui? O momento de monopolo desse cara é zero, né? Porque eu tenho um elétron aqui, mesmo que esteja distribuído, eu tenho um próton aqui. E qual o momento de dipolo disso aqui? Lembra, o momento de dipolo, vocês sempre podem buscar uma memória intuitiva que é ao vetor que aponta das cargas positivas, das negativas para as positivas. Tá certo? Parece ter tal vetor aqui? Parece existir um vetor assim? Não, né? Justamente, aqui a coisa é esfericamente simétrica. Então, eu não tenho nenhum tipo de monopolo aqui, de dipolo aqui, certo? Agora, imagina que eu pego esse mesmo átomo e coloco ele na presença de um campo elétrico externo. Né? Se você pensar classicamente, você pode pensar o seguinte, eu botei esse cara aqui, esse átomo está preso na estrutura do meu material, tem uma certa estrutura, que a gente não vai entrar no detalhe dela, tá certo? Mas dentro dessa estrutura eu espero que agora a minha carga positiva se desloque um pouco para cá e a minha carga negativa se desloque um pouco para cá. Tá certo? Ou seja, se eu boto um campo elétrico nessa direção, eu empurro as cargas positivas para a direita e puxo as cargas negativas para a esquerda, tá certo? Quem for ver mecânica quântica 2 comigo, a gente vai fazer essa continha aqui, que é o átomo de hidrogênio na presença de um campo elétrico externo, você faz teoria de perturbação, descobre as deformações lá, vai ser uma série infinita de harmônicos esféricos, que a gente vai ver em Física Matemática 2, tá certo? E você consegue fazer esse cálculo aqui bonitinho, você consegue descobrir como é que você deformou. Só que no momento que você deformou esse cara aqui, o momento de monopolo dele continua zero. Mas o momento de dipolo não. O momento de dipolo não vai continuar zero. Agora eu vou ter mais carga negativa aqui e mais carga positiva aqui. Então vai aparecer um dipolinho aqui do meu gerado pela distribuição de carga do meu átomo. Então olha que interessante. Eu pego o material neutro, sem momento de dipolo, talvez com momento de quadrupolo lá, tudo bem. E agora eu boto um campo elétrico nele. No momento que eu botei um campo elétrico nele, aqueles caras que não tinham momento de dipolo passam a ter. Pode falar? Lembra que a gente pegou a nossa expansão de 1 sobre raiz de x ao quadrado menos... A gente pegou esse cara aqui, ó. Né? Ou seja, esse aqui é o potencial nesse ponto, devido a uma carga nesse ponto aqui. A gente reescreveu esse negócio aqui de uma forma inteligente para que aparecesse o módulo de x dividido por módulo de x. E aí expandiu essa raiz aqui, eu fiz essa continha em série de Maclaurin e mostrei para vocês que o que aparecia aí nos polinomios de Legendre, em termos do ângulo entre x0 e x, tá certo? Quando você vai fazer a sua integral aqui, né, você vai pegar uma coisa tipo integral de ρ de x menos x0, d3x, isso aqui é uma maneira de você escrever o campo elétrico, o potencial elétrico, eletrostático, né, devido a uma distribuição de carga ρ, né? Se você expande esse cara aqui do denominador, você vai ter o primeiro termo, que a gente viu que é o monopolo, que é simplesmente a integral de ρ. Esse termo se comporta como se fosse uma carga pontual.
O próximo termo é um termo de dipolo, que vai ser proporcional, né, a uma coisa do tipo integral de x 0 ρ de x0 d3x0. Tá vendo? É uma média dessa posição ponderada pela distribuição de carga. É como se fosse um centro de massa, uma coisa assim, entendeu? Se vocês continuam na sua série, o que vai acontecer é que o número de x que vão aparecer aqui vai aumentando. Então o momento de quadrupolo vai ser um cara que vai ser proporcional a essa integral aqui, ó. x0i, x0j, integral de ρ de x0 d3 x0. Tá vendo? Vai ser um tensor de 2 índices. O momento de octopolo, um tensor de 3 índices, né? E assim por diante. E esses tensores aqui são esses momentos da distribuição de carga. E cada um ele vai influenciar o campo elétrico causado por ele à distância com potências cada vez maiores de 1 sobre R, entendeu? Então, o primeiro cara é um monopolo, cai com 1 sobre R, como a gente já sabia. O dipolo cai 1 sobre R quadrado, o octopolo 1 sobre R ao cubo e assim por diante. Então, esses caras são menos e menos importantes quanto mais, né, distante você está daquela distribuição de carga. Então, geralmente, é uma boa aproximação você pegar só o primeiro termo diferente de zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o monopolo é zero, o dipolo é zero, eu teria um momento de quadrupolo aqui, tá certo? Só que a gente espera que o momento de quadrupolo de uma distribuição aleatória seja mais ou menos somado de forma a dar zero, entendeu? Então, no fim, a gente teria que considerar momentos de muito mais alta ordem, já relacionados à própria geometria do objeto, para conseguir ter algum campo, e mesmo assim ele ia ser tão reduzido pelo fator de distância que ele não ia ser importante, tá certo? Tanto que a gente não mede esses caras em materiais macroscópicos. Você não tem nenhum interesse macroscópico em estudar quadrupolo ou octopolo? Tem. Mas assim, para a modelagem que a gente vai fazer, a gente não vai se preocupar com isso. Porque o que vai acontecer é o seguinte, os dipolos induzidos, que é justamente isso que a gente está discutindo agora, eles vão ganhar desses momentos. De forma que o que a gente vai olhar de longe vai ser tão dominado pelo dipolo que eu precisaria ter um experimento extremamente preciso ou que por alguma razão muito especial eu conseguir cancelar todos os dipolos para eu conseguir medir o quadrupolo, entendeu? Certo? Tá? Isso aqui é só relembrando um pouquinho o que a gente viu no final, né, do capítulo 3, que é os momentos os momentos de multipolo, né, a expansão multipolar. Então a gente viu isso aqui, né? A gente pode pegar um átomo e agora o átomo que ele não tinha momento de dipolo passa a ter momento de dipolo no momento que eu aplico o campo elétrico, certo? Tá certo? Bom, então eu sei que o meu momento de dipolo vai ser proporcional ao meu campo elétrico externo. Vou botar aqui, externo. Então, assim. Tá certo? Bom, aqui a gente fez uma coisa simples, né? A gente fez um átomo de hidrogênio que é circular, que é bonitinho, a gente botou ali o nosso campo elétrico e viu que o momento, né, gerou esse momento de dipolo assim. Agora, você poderia ter átomos mais complicados ou moléculas mais complicadas, de forma que quando você aplica o seu campo elétrico nessa direção, ele acaba tendo, sei lá, um momento de dipolo nessa direção aqui. Por alguma razão tem uma estrutura cristalina ali do seu objeto, então o seu objeto está tal forma que todos os átomos têm, né, uma estrutura que aponta para baixo, alguma coisa assim. E na hora que você aplica o campo elétrico, esse negócio agora aqui dá um dipolo nessa direção, certo? Então, nesse caso, você poderia encontrar uma situação em que o seu dipolo gerado vai ser igual à matriz, tá certo? Aplicada no meu campo elétrico externo. Tá certo? E existem situações no laboratório em que esse negócio não vai ser proporcional. Vai ser P vai ser proporcional a uma função complicada f do campo elétrico. Tá certo? A gente vai ver que nas modelagens mais simples, o dipolo induzido é realmente proporcional ao campo elétrico. Mas existem situações em laboratório, inclusive, que as pessoas medem essa polarização não linear aqui. Tá certo? Nesse curso, a gente vai estar
Geralmente voltado à situação mais simples de todas, em que a polarização é proporcional ao campo elétrico. Nem direção diferente ela ganha, tá certo? Esse é basicamente o tipo de material que a gente vai trabalhar, que a gente fala que são dielétricos lineares, tá? Bom, agora o que mais pode acontecer? Porque, veja, eu dei um exemplo de uma molécula que tem momento de dipolo zero. E se eu tivesse moléculas com momento de dipolo diferente de zero? Será que eu teria um momento de dipolo do meu material? Ou seja, pensa que eu tenho um material aqui, tá certo? Eu tenho uma molécula com momento de dipolo aqui, outra molécula com momento de dipolo aqui, outra molécula com momento de dipolo aqui, outra molécula com momento de dipolo aqui e assim por diante, né? Então, pois, você pode pensar numa coisa tipo H, e um hidrogênio aqui. Certo? Níquel aqui. Então você pode pensar que nessa situação você pode ter um momento de dipolo aqui. Tá certo? Bom, se essas minhas moléculas estão representadas por essas bolinhas aqui, você poderia imaginar que eu tenho um momento de dipolo aqui já no meu material dielétrico, tá? Mas eu não tenho nenhuma razão para esperar que esses caras estejam alinhados, né? Esses caras aqui podem ter qualquer orientação. Então, se eu considerar agora uma média aqui assim, você vai ver que mais ou menos esse negócio aqui vai dar zero, tá certo? Porque, como eu não tenho direção privilegiada dentro de um objeto, tá? Claro que podem haver estruturas, né, que têm direção privilegiada, mas a gente está considerando aqui situações onde não tem. Então, esse cara em média vai dar zero. Só que o que acontece se eu aplico aqui nesse cara um campo elétrico externo? O que acontece com uma molécula dessa quando eu aplico um campo elétrico externo? Né? Eu vou ter o seguinte, pensa que esse cara aqui é a parte positiva, esse cara aqui é a parte negativa, esse cara aqui é o centro, eu tenho um vetor que aponta para cá e tenho um vetor que aponta para cá, tá certo? Então eu vou ter que a força na carga positiva vai ser igual a carga positiva vezes o campo elétrico nela. E a força na carga negativa vai ser a carga dela vezes o campo elétrico nela. Tá certo? Deixa eu ver. Certo? Bom, a força resultante vai ser a força de um mais a força do outro, que é zero, né? Que campo elétrico menos que campo elétrico. Mas eu posso ter um torque aqui, né? Que vai ser o torque em relação a esse centro aqui, tá? O torque devido, né, à carga positiva menos mais o torque devido à força na carga negativa. Tá certo? Mas isso aqui, ó, lembra, esse cara aqui é menos que EE e esse cara aqui é mais que EE. Então isso aqui pode ser escrito assim, ó. R mais menos R menos vetor campo elétrico. Tá certo? Vezes a carga. Mas a gente viu que para um dipolo perfeito, isso aqui é o momento de dipolo. É aquele vetorzinho que aponta, né, da carga negativa para a carga positiva. Certo? Então isso aqui me dá P rotacional campo elétrico. Quando que o torque vai ser zero? Quando o meu momento de dipolo for paralelo ao campo elétrico. Se esse cara não é paralelo, ou seja, digamos que eu botei agora um campo elétrico nessa direção aqui. Tá? Eu boto meu campo elétrico aqui, ele está apontando nessa direção. Esse cara aqui, ó, tem um P para cá, então ele vai sofrer torque. Esse cara aqui, ó, está mais ou menos já, né, apontando na mesma direção do meu campo elétrico, esse cara não vai sofrer torque nenhum.
Então, quando eu aplicar o meu campo elétrico aqui nesse meu material, que tem moléculas dipolares, né, com dipolo diferente de zero, agora o que vai acontecer é que eu vou alinhar esses caras nessa direção. Tá certo? E com esse torque elas vão rotacionar? Isso. Elas vão girar, né, para que de certa forma apontem nessa direção aqui. Quando duas forem ortogonais, o torque é máximo. Porque lembra, isso aqui é módulo de um vezes módulo do outro vezes o seno do ângulo entre eles. Se eles forem ortogonais, o seno do ângulo entre eles é, né, seno de π sobre 2, que é 1. Então o torque é máximo. Então são os caras que vão mais preferir, não mais, né? Vão preferir apontar, vão ser mais forçados a apontar, são os que têm, né, menos... Na verdade é o contrário, né? Peraí. Engraçado. Os momentos de dipolo que estão exatamente contra-alinhados não vão sofrer torque também, né? Alinhados ao contrário, né? Mas isso não importa muito. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é que a maior parte dessas moléculas vai tender a se alinhar de forma que vão apontar na direção do meu campo elétrico. Tá certo? Só que se agora elas, como um coletivo, apontarem na direção do campo elétrico, a gente sabe que o próprio momento de dipolo causa campo elétrico. Tá certo? Então, meu campo elétrico também vai ser aumentado. Tá certo? É claro que provavelmente o que acontece realmente é uma mistura dessas duas coisas. Porque essas moléculas também vão sofrer uma distorção. Então, qualquer momento de dipolo que elas pudessem já ter originalmente vai ser aumentado pela distorção. Tá certo? E qualquer alinhamento que elas não teriam, elas passam a ter. Tá certo? Deixa eu ver. Aqui eu estou supondo... Tá, deixa eu falar uma coisa depois a outra, deixa eu ver qual a ordem aqui. Isso. Tá. Então veja o seguinte. Quando eu fiz essa conta, eu supus que essa força aqui dá zero. Certo? Mas eu poderia ter feito isso com um pouco mais de cuidado. Tá? A gente pode pensar o seguinte... Essa força aqui, ó, na verdade ela vai ser Q vezes o campo elétrico externo calculado em R+, menos Q vezes o campo elétrico externo calculado em R-. Tá certo? Bom, isso aqui eu posso expandir em torno desse centro, tá? Que eu vou chamar de R barra de R. Peraí. Tá certo? Então, como é que eu faço para expandir esse cara aqui? Né? Isso aqui vai ficar assim. Q de E em X mais delta, vou chamar de delta X, tá certo? Menos Q E de X menos delta X. Tá? Então, eu troquei a parametrização, eu chamei esse ponto central aqui de X e chamei R mais de X mais delta X e R menos de X menos delta X. Tá certo? Mas vamos lá. Sobre 2, né? Vou olhar sobre 2. É só uma definição do símbolo, tá? É só para dizer que o ΔX é o vetor inteiro aqui, ó. Certo? Só isso. Ok. Então, se eu expandir esse cara aqui, o termo de ordem 0 em ΔX, ele continua dando 0, porque vai cortar esse com esse aqui. Certo? Mas o termo de ordem 1, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Q. Aqui vai ficar ΔX sobre 2 escalar gradiente.
aplicado em E. Tá certo? Vocês lembram disso? Pensa só no seu E1 aqui. Só na componente E1. Ela vai ser componente E1 de x mais delta x sobre 2. Se eu expandir esse cara aqui em Maclaurin para... Bota um epsilon pequenininho aqui, ó. Se eu expandir esse cara em Maclaurin para epsilon pequeno, esse cara vai ser assim, ó. E1 de x, tá? Mais a derivada desse cara em relação a epsilon. Vai ser a derivada de E1 em relação ao argumento, vezes a derivada do argumento em relação a epsilon. Tá certo? Para cada um, para o x1, para o x2 e para o x3. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. X, delta x1, del x1 e vezes epsilon, mais delta x2, del x2 e B1, tá certo? Mais assim por diante. Mas o que é isso aqui, ó? Isso aqui é gradiente dessa componente escalar esse cara aqui. Tá certo? Então, o gradiente veio desse segundo termo. Veio dessa derivada aqui, né? Vou botar todo aqui, ó. Delta x3, del E1, del x3. Vezes epsilon, vezes epsilon. Certo? Eu tomo depois o epsilon igual a 1, tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Ezinho 1 mais delta x escalar gradiente aplicado em E1. Tá certo? Se você fizer isso componente a componente, você vai ver que o resultado é esse cara aqui. E claro que faltou sobre 2 em todos os lugares. Tá certo? Só que veja, aqui eu tenho menos, mas aqui tem menos também. Tá certo? Então, quando eu fizer isso aqui, vai ficar mais que delta x sobre 2 escalar gradiente do aplicado no campo elétrico externo. Ou seja, aquilo ali vai ficar assim. F vai ser igual a o vetor de deslocamento vezes a carga vezes o vetor de deslocamento, escalar gradiente aplicado no campo elétrico externo. Contanto que o nosso dipolo seja pequenininho, essa aproximação é boa, porque o meu delta é pequenininho, né? Isso aqui é o momento de dipolo P. Certo? Então, vou ter P escalar gradiente aplicado no campo elétrico. Tá certo? Bom, então eu tenho de fato uma força ali na minha molécula, tá? Essa força vai empurrar um pouco a molécula, porque a molécula vai estar numa estrutura, tá certo? Então ela vai esticar um pouco ali na estrutura até que a força que está sendo causada nela seja compensada pela força da estrutura para que ela pare, tá certo? Então depois que eu aplicar o meu campo elétrico no meu objeto macroscópico, eu vou ter aqueles 3 efeitos, né? Eu vou deslocar um pouco os objetos, eu vou gerar um momento de dipolo, porque eu estou deformando a estrutura interna, e vou alinhar qualquer momento de dipolo que já exista lá, tá certo? Mas sempre de forma a ter um momento de dipolo proporcional ao campo elétrico. Pelo menos para essa modelagem simplificada nossa, a gente viu que uma coisa é proporcional à outra. A gente viu que o torque vai ser feito para alinhar as moléculas e que a deformação gera o momento de dipolo também na mesma direção. Certo? Não. As duas coisas que você falou são iguais.
Você deforma mesmo a molécula, porque você está mudando a distribuição de cargas nela. Porque, eu acho que você não está associando. A carga está presa às coisas que compõem a molécula. Então, quando você deforma a molécula, na verdade, você está deformando a distribuição de carga. Não tem como você deformar a distribuição de carga mantendo a molécula igual, entendeu? Os objetos, né? Não tem como. A noção de deformação não é deformação física da molécula. É exatamente física. É porque a gente está a gente está pensando classicamente, tá? Está pensando a molécula como tendo um monte de carguinha ali em volta. Na verdade, aquelas cargas é a distribuição de probabilidade de encontrar o elétron em torno do próton, não sei o que e tal. Mas é a posição do elétron que a gente está mudando. Entendeu? A gente está botando o elétron mais para a esquerda, sabe? Claro que a probabilidade de encontrar o elétron vai ficar mais para cá e a probabilidade de encontrar o próton mais para cá, entendeu? E aí você gera aqui um momento de dipolo. Professor, não pensando no ponto clássico, no ponto da mecânica quântica, isso acontece também, essa informação? Sim, como eu falei para vocês, a gente faz essa continha em mecânica quântica 2. É a teoria de perturbação, você pega um átomo de hidrogênio na presença de um campo elétrico externo e você descobre que os seus orbitais, né, vão mudar de acordo com a presença do seu campo elétrico. Você faz isso, né, em teoria de perturbação, você pode fazer até a ordem que você quiser, mas em primeira ordem você vai ver que já vai gerar um dipolo elétrico. Você pode calcular na mecânica quântica e depois checar no laboratório e você vê que está lá, certo? Professor, uma perguntinha de conta agora. Nessa questão que o senhor fez, ali embaixo aparece um termo linear e o primeiro termo que tem o gradiente, certo? Quando foi colocado em cima, ele não apareceu o termo linear, né, que é só o campo. O primeiro termo. Ele não apareceu porque ele vai ser anulado um pelo outro? Isso. O termo linear, que é esse cara aqui, ó, ele vai ser igual esse cara aqui com menos aqui na frente. Então, corta. Beleza. Então, pessoal, a gente pode falar o seguinte. Eu tenho meu material, tá certo? Ele é composto de forma complicada, que eu tenho aquilo que o compõe microscopicamente, tá certo? E eu aplico o campo elétrico externo aqui, tá certo? Todos esses efeitos complicados vão acontecer, mas o efeito que eu vou ter no fim é que eu vou ter um vetorzinho de dipolo em cada um desses pontos aqui. Digamos que eu tenho uma região mais densa no meu material, então provavelmente eu vou ter mais dipolos naquela região, menos dipolos na outra, né? E eu posso fazer o seguinte, eu vou dizer que eu vou descrever esses momentos de dipolo aqui com um campo de dipolos, tá certo? Que eu vou chamar de polarização. Uma barra aqui no P, tá? Esse aqui é o campo de polarização, tá certo? E eu vou dizer que o meu momento de dipolo numa certa região do meu material é basicamente o meu campo de polarização vezes D3x. Tá certo? É como, a gente não brincou com aquela ideia de carga e depois densidade de carga? É a mesma coisa. A gente tem uma ideia de dipolo e o campo de polarização que me dá em cada pedacinho o dipolo. Então, esse momento de dipolo nessa região X aqui é o meu campo de polarização vezes D3x. Da mesma forma que a minha carguinha Q numa região finita, mas muito pequena da minha distribuição de carga é igual a ρ de x vezes D3x. Tá? Isso aqui me dá a quantidade de carga total nesse volume infinitesimal aqui, tá certo? É dado por Q. E o dipolo total nessa região aqui, né, infinitesimal D3x, vai ser dado por esse cara aqui. Tá certo? Então, o campo de polarização faz o mesmo papel da densidade de carga, só que para os dipolos. Tá bom?
E agora, finalmente, a gente tem mais uma questão. A gente tem esse cara aqui. Aí, eu botei ele no meu material. Meu material gerou um campo de polarização. Tá certo? Só que o meu campo de polarização é composto desses dipolos. E cada um desses dipolos a gente calculou lá atrás, que gera um campo elétrico. Certo? Então, isso aqui vai gerar um campo elétrico. Que eu vou chamar de E. Desculpa. Gera P. E esse P vai gerar um campo elétrico de forma que esse aqui vai ser, em vez de ser só o que eu tinha antes, vai ser um E1 aqui. Tá certo? Mas o meu E1 ele vai ser mais intenso do que o meu E externo anterior. Certo? Se ele é mais intenso, a polarização muda. Mais moléculas se alinham, mais deformação acontece nas moléculas. Oi? Desculpa. Porque, veja, eu tenho o meu campo externo. Aí ele alinhou as moléculas gerando um momento de dipolo aqui. A gente viu que o momento de dipolo gera um campo elétrico também nessa direção. Então o meu campo total vai ser esse campo aqui, mais o campo elétrico gerado pelos dipolos. Que vai ser o meu E1. É a soma. Só que agora esses caras também começam a se auto-influenciar. Né? Porque o campo deles soma-se ao campo anterior para dar um campo mais forte, fazendo que eles sejam mais deformados ainda, né? E você chega aqui num P2 que vai gerar um E2 e para sempre. Tá certo? Claro que a gente poderia ter um material maluco, na hora que você bota o campo elétrico ele explode, né? Ou seja, se esse negócio aqui fosse uma série divergente, o que aconteceria? É um material que é tão instável que se eu botar um campo elétrico externo ele explode. Né? Agora, pode ser que o que eu estou somando a cada interação seja cada vez menor e que isso converge para um campo elétrico final e uma polarização final. E vocês lembrando então agora aquilo que a gente começou a explicar lá no começo de eletrostática. A eletrostática é aquilo que você obtém depois que tudo para. Tá certo? Então a gente está considerando, claro, que materiais que não explodem, tá certo? Materiais estáveis do ponto de vista de campo elétrico, tá certo? E que então essa série tem que convergir. A gente vai se preocupar com o tempo que vai demorar para medir isso? Não. A gente não vai se preocupar e nem vai saber medir. Porque para a gente calcular o tempo, a gente precisaria entender esse processo aqui. E aí está justamente a lição que eu queria passar para vocês, que é uma das mais importantes dessa aula. A gente quer conseguir fazer essa conta sem fazer essa. A gente quer conseguir encontrar o campo elétrico final e o campo de polarização sem entender o microscópico. Tá certo? Essa é uma das habilidades que o físico tem que ter, entendeu? Como que eu consigo extrair desse sistema complicado conclusões sem precisar modelar partes que eu não seria capaz de modelar ou que talvez não influenciem o meu resultado final? Claro que você, em princípio, sempre pode pegar a descrição molecular desse negócio, calcular a teoria quântica de campos desse negócio aqui, imagina a função de onda do material inteira, entendeu? Calcular a deformação dessa função de onda, botar isso num computador gigante e calcular tudo pelos princípios, tá certo? Ou você pode encontrar maneiras que capturam uma descrição boa o suficiente que não requerem todos esses detalhes, tá certo? E é justamente aqui uma das lições importantes dessa parte do curso, é entender que a gente consegue fazer uma descrição que, no fim, vocês vão pegar ali o grid, vocês vão ver que o pessoal mede essa polarizabilidade desses materiais, e isso funciona com uma gama enorme de materiais e tal, e que isso serviu para a gente fazer muita coisa, de aplicações de engenharia e tudo mais, só fazendo essa modelagem ultra simplificada, tá certo? Ela requer um pouco do nosso conhecimento, mas você vê que nem requer o nosso conhecimento exato da estrutura molecular, basta a gente ter uma noção vaga de que existem átomos compondo o nosso material, entendeu?
para que nós sejamos capazes de chegar a essa conclusão aqui e tentar encontrar agora maneiras de resolver o nosso problema sem entrar no detalhe microscópico. Tá certo? Só uma coisa, a polarização, ela é o efeito da direção dos dipolos, é isso? A polarização é um campo que te dá a densidade de dipolos. Densidade de dipolos. Da mesma forma que eu tenho a carga e eu posso calcular a carga numa região finita, se eu quiser finita, basta integrar aqui. Ó. Isso aqui vai me dar a carga total nessa região V aqui. Certo? Meu dipolo total numa certa região finita do meu material vai ser dado pela integral desse cara aqui. Nessa brincadeira ele está considerando que todos os dipolos estão alinhados, certo? Não. Não? Eu posso tomar uma polarização de dipolos totalmente esquisitos? Pode. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque aí a maneira que você vai associar esse cara a esse não vai ser mais com uma relação linear. Quer dizer, não vai ser mais com uma relação de proporcionalidade. Vai ter uma matriz, que foi aquilo que eu falei antes. A gente não vai desenvolver muito nessa direção, tá? A gente vai mais pegar a direção em que o campo de polarização, a gente vai impor que ele é proporcional diretamente ao campo elétrico. Tá certo? Só uma pergunta idiota, assim, mas quando fala de, por exemplo, sei lá, óculos polarizados, não sei o que, é esse que está acontecendo? Tipo, é o do Sol e aí... Sol. Não, quando fala, tipo, os óculos polarizados, a polarização, tipo, o efeito que está acontecendo é isso aí? Cuidado, aqui a gente está falando desse campo de polarização, é esse campo que dá os momentos de dipolo. Então é a formação desses momentos de dipolo. Muitas vezes está falando de polarização da onda eletromagnética. Aí é outra coisa. Ah, não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver em algum momento, mas assim Mas é melhor, não é o momento de confundir, de misturar os conceitos. São bem diferentes, então. São coisas diferentes. Tá? Porque o conceito de polarização tem a ver com essa questão de você ter esse alinhamento aí dessas moléculas, entendeu? Ou da formação do dipolo, entendeu? Enquanto no caso da polarização da luz é um pouco diferente. Tá certo? Não tem a ver com molécula, tem a ver com a própria estrutura do movimento da luz, entendeu? Isso, justamente, a estrutura do campo eletromagnético. Tá certo? Bom, então a gente vai precisar lidar com isso, tá? A gente vai precisar lidar com essa coisa aqui. Mas no fim, a gente vai supor que o que a gente vai obter é uma coisa do tipo... Deixa eu ver... Eu pulei aqui... Acho que não vale a pena adiantar, não. Tá. Então a gente vai ter que essa série vai convergir, tá certo? E que no fim eu vou ter a minha polarização, meu campo de polarização total, certo? Quando nós escrevermos isso, a gente vai estar sempre se referindo a essa polarização final que já convergiu. Eu perdi, por que ela converge mesmo? Por que ela o quê? Por que ela converge mesmo? Não é que ela converge. É que os materiais para quais ela não converge não interessa. O material que você botar um campo elétrico, ele tem algum tipo de... Não sei se existe um material que tem essa característica. Talvez exista, não sei. Você bota um campo elétrico, ele explode. É experimental, então, essa... Oi? É experimental, então, essa... É experimental, é experimental. Se eu convergir, ferrou. Não, se não convergir, basicamente um material, ele vai... O dipolo dele vai se alinhar com ele mesmo, a força entre as cargas vai crescer pra caramba, as cargas vão explodir, o material vai se dissolver, entendeu? Talvez exista um material assim, você bota um campinho nele, ele... Buf, não sei, mas aí eu sou ignorante em relação a esses materiais. Tá? Então a gente vai estar sempre se referindo ao nosso momento de dipolo total. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora entender como que a gente pode... Olha a maluquice. A gente está pegando uma distribuição de carga, supondo que ela gera dipolos,
tá certo? A gente vai agora calcular a estrutura, né, dos campos elétricos gerados por essa polarização e vai ver se a gente consegue redescrever isso em termos de cargas. Certo? Parece que a gente está dando uma volta, mas esses conceitos de cargas que a gente vai obter são o que a gente chama de cargas ligadas, tá certo? Que, de certa forma, é uma maneira macroscópica de descrever o microscópico, certo? A gente vai chegar lá. Sim, mas a gente... Exatamente, com certeza, com certeza. Né? Ou seja, imagina um material que tem uma certa agitação térmica com uma temperatura T. Se eu botar um campo elétrico que vai dar uma força muito menor do que a mudança de velocidade interna das partículas, por causa devido à temperatura, com certeza ele não vai fazer nada. Eu preciso precisar de um campo elétrico forte o suficiente para vencer a temperatura. Certo? Então sim, e vai depender da temperatura e de outras coisas do material. Você falou de temperatura, por que quando a gente aquece o material ele perde propriedades magnéticas? Imagina, eu não trouxe essa hipótese, mas digamos que eu tivesse um material, um cristal maluco aqui, que fosse naturalmente alinhado. Tá certo? Se ele fosse naturalmente alinhado, significa que essas moléculas todas estão apontando numa mesma direção por alguma razão ali. Digamos que a estrutura é tão bem ajustada que todos eles apontam numa mesma direção. Se os dipolos microscópicos, né? Ou seja, gerados pelas moléculas. Agora, digamos que eu comece a aumentar a temperatura desse material. A agitação térmica vai, inevitavelmente, fazer esse material balançar em todas as direções. Tá certo? Se ele começar a balançar demais, a gente pode perder esse alinhamento e perder a polarização. A mesma coisa vai acontecer para materiais magnetizados. Tá? Materiais magnetizados mais facilmente são encontrados na natureza, inclusive existem ímãs, né, naturais, mas que você pode tornar um ímã natural, acabar com o campo magnético dele aumentando a temperatura suficiente. Tá certo? Inclusive, você pode fazer isso para melhorar o seu ímã. Você pega o seu ímã, ele forma aquelas estruturas de alinhamento igual à descrição que não sei se vocês assistiram a palestra do Patrick, na parte de topologia, né, das cordas cósmicas. O que acontece é que quando você esquenta, quando esse material esfriou, ele tem uns domínios aqui em que você tem alinhamentos nessa direção e outro domínio macroscópico com alinhamento nessa direção aqui, dentro do seu material. Isso aqui são regiões macroscópicas. Mas uma toda alinhou numa direção e na outra toda alinhou em outra. Aí no fim o campo magnético final vai ser mais fraco porque tem a competição desses dois alinhamentos. Se você esquenta o seu material, o que vai acontecer? Você vai quebrar essa parede aqui, ó. Você vai esquentar tanto que todas as moléculas começam a apontar em qualquer direção. Agora você vai esfriando devagarzinho para que não gere de novo um domínio. Na hora que você esfriar ele de novo, ele vai estar todo alinhado nessa direção aqui. Tá certo? Isso é um tipo de coisa que se faz em várias aplicações de engenharia, tá? Imagina o seguinte, vamos lá. Eu esquento esse material aqui. Agora ele não tem alinhamento nenhum. Aí ele bem quentão, eu aplico um campo magnético forte nele. E vou esfriando ele. Então todo mundo que foi começando a esfriar vai começar a alinhar na direção que eu queria. Aí na hora que eu esfriar, eu estou chutando, eu não sou engenheiro, tá pessoal? Talvez isso não funcione assim, talvez tenha algum outro... Tem algum detalhe aqui que precisa ser feito na aplicação realista, tá? Mas eu imagino que seja uma coisa nessa direção que eu estou falando. E ele fala de ímã assim, só que lá eles passavam uma corrente elétrica extremamente alta no ímã, uma descarga muito rápida e extremamente alta, para alinhar também. Dessa forma, e deixar, digamos assim, um ímã mais forte. Eu acho que seria nesse sentido, só que vai nesse sentido. Quando você esfria demais o material, ele fica muito magnético. Agora um efeito chamado efeito Meissner lá. Então, porque quando você tira a agitação térmica, você, digamos, dá mais importância para o efeito que o campo magnético do vizinho, né, do vizinho tem nele. Porque imagina, a molécula tem o efeito térmico, né? Você está se mexendo pelo efeito térmico e tem a influência do campo magnético do vizinho.
Se você diminui a agitação térmica, a tendência de eu me alinhar com o vizinho é maior. Entendeu? Tá, mas ao longo do curso vocês vão ver vários desses fenômenos mais interessantes, mais detalhadamente do ponto de vista das continhas e tudo direitinho. Certo? Mas engraçado, é minha ignorância total. Eu não sei se do ponto de vista da polarização elétrica, se a gente tem esses materiais. Eu acho que não, né? Materiais com dipolo natural forte o suficiente para ser mensurável. É, tipo magnético. Eu também acho que não. Eu também nunca ouvi falar. Bom. O magnético, você tem uma noção intuitiva de por que ele pode ser natural, né? Agora, tipo, um dipolo natural. Por que você tem uma noção intuitiva de por que ele pode ser natural? Não sei, eu é tipo saber que massa é massa. Não, porque no fim do magnético você pode imaginar que no caso do campo elétrico você sempre pode alinhar, botar uma carga elétrica em cima da positiva em cima da negativa e acabar com tudo, entendeu? Ou seja, botar essa média. Agora, quando você está no caso magnético, você tem o spin. E o spin você não tem como tirar o spin de lá. Entendeu? Aquela configuração está lá de qualquer jeito. É claro que se o spin tiver cada um apontando para uma direção, vai ter o caso em que você não tem campo magnético devido à aleatoriedade da distribuição. Mas quando você esfria, não tem jeito, o spin vai estar lá. Você não tem como sumir com o spin, entendeu? Mas você pode sumir com o campo magnético, você pode sumir com a polarização, fazendo coisas simétricas, distribuições de carga que não tem, assim por diante, entendeu? Então, isso é a minha resposta, a resposta que eu daria se eu tivesse recebido a pergunta que eu te fiz, entendeu? Tá? Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem tempo. Então vamos lá. Vamos calcular agora aqui. A gente viu que para um momento de dipolo P, o potencial elétrico, né, no ponto X é dado por 1 sobre 4π ε0 x menos x0 escalar P. Tá? Dividido por módulo de x menos x0. Tá certo? Então, pessoal, se agora eu tenho um campo de polarização, eu posso calcular o potencial devido a todos os meus dipolos dentro do meu campo, certo? Então, basicamente o que eu vou somar o potencial gerado por cada um deles, né? E vou obter aqui, com o princípio de superposição, sobre 4π ε0 integral de x menos x0 escalar campo de polarização módulo de x menos x0 d3x0. Tá certo? Então você vê, ó, Então você vê que aqui a gente tem um análogo que a gente tinha para uma distribuição de carga, mas isso aqui é o potencial devido a uma distribuição de dipolos, que é o campo de polarização. Tá certo? E como é que a gente pode brincar um pouco com essa expressão para tentar... Porque, veja, aqui não tem uma estrutura de potencial no sentido de uma distribuição de carga, ρ, que tem, né, que causa dipolo, causa um potencial elétrico com 1 sobre R. Aqui eu tenho essa coisa mais complicada, tá certo? Mas a gente pode brincar um pouco com isso aqui, né? A gente conhece essa estrutura aqui, a gente já aprendeu que isso aqui é igual a menos gradiente de 1 sobre módulo de x menos x0. Tá certo? Tá certo, pessoal? Só que não é difícil de ver que, veja, aqui o gradiente é derivado em relação a x, tá certo? Você vê que eu posso trocar x por x0 aqui à vontade. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que esse negócio é igual a mais gradiente em relação à variável x0. Tá certo? De
1 sobre módulo de x menos x0. Está tranquilo, pessoal? Professor, foi uma. Deu tilt aqui em cima, na verdade. Por que ficou o módulo de x menos x0 elevado a terceira? Porque eu esqueci de botar ele aqui. Lembra que a gente fez a expansão multipolar tinha o primeiro termo que era o monopolo, que caía com 1 sobre R, aí tinha o termo de cair 1 sobre R ao quadrado, mas que tinha uma integral complicada, a integral a gente separou em 2 pedaços, um que é o momento de dipolo e outro que é esse vetor aqui. Ó. Aí eu meio que você módulo de polo e cai 1 sobre R ao quadrado. Né? Isso. Tá certo? Então vamos lá, nosso potencial. 4π, epsilon 0. E agora vai ficar assim, ó, integral do gradiente de 1 sobre módulo de x menos x0, escalar p de x0, d3x0. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho o gradiente de um escalar, que é o escalar que eu quero, se eu quiser alguma coisa parecendo uma distribuição de carga. Então eu tenho o gradiente do escalar e produto interno campo. Então eu posso escrever isso aqui como sendo o divergente do meu escalar vezes o campo, menos o divergente do campo vezes o escalar. Tá certo? Eu vou usar isso aqui, pessoal. Deixa eu escrever aqui embaixo. Eu tenho que divergente de φ vezes f, tá? Divergente de φ vezes f é igual a gradiente de φ escalar f mais φ divergente de f. Tá certo? Eu tenho esse cara aqui, eu vou reescrever esse cara aqui como sendo isso menos isso. Então, eu vou ter um termo que vai ser assim. Esse termo aqui, ó, é o divergente, tá? Então, essa integral aqui eu vou botar no volume V. Tá certo? E é aquele cara, o divergente, né? O integral no volume do divergente é igual a integral na borda do volume do P dA. Certo? Menos esse cara aqui, ó. Só que esse cara vai ficar assim, ó. Menos integral de, vou botar mais aqui, de menos divergente do campo de polarização dividido por x menos x0. D3x0, D3A0, aqui é A0. Olha que legal, pessoal. Eu queria recuperar alguma coisa tipo carga. Carga gera potencial com 1 sobre R. Olha aqui, ó. Tá parecendo que esse cara aqui é tipo uma carga. E esse cara aqui também, ó. Ou seja, a gente vai dizer que existe uma noção de carga B, que são cargas ligadas, superficiais, que vão ser dadas por campo de polarização escalar anormal da superfície, que é isso aqui, tá certo? E eu vou ter uma noção de densidade de carga ligada,
que vai ser dado por menos o divergente de P. Olha que interessante, pessoal. Eu acho que de conta tá bom, a gente agora discute. Ó, se eu pensar nesse cara aqui como uma distribuição de cargas superficiais gerando campo elétrico, esse cara aqui é o sigma. Né? Isso aqui, escalada normal, é o sigma. É a distribuição de carga superficial do meu dielétrico. Certo? N chapéu é a direção de ar aqui. Tá? É a direção para fora da minha superfície. Tá certo? E esse cara aqui, ele faz papel como se fosse um ρ. Tá certo? Mas veja, eu falei para vocês, é estranho o que aparentemente a gente está fazendo. A gente está falando de uma distribuição microscópica, aí a gente fala dela, né, como produzindo dipolos, aí a gente pega esses dipolos, coleciona eles todos num campo de polarização e está querendo extrair de novo, de certa forma, a própria posição das cargas, porque isso aqui, de certa forma, está dando essas cargas que estão gerando campo elétrico para a gente. Tá certo? Mas, na verdade, isso aqui é genial, porque o que a gente está fazendo no fim é o seguinte: se eu conseguir determinar o meu campo de polarização sem entrar nos detalhes microscópicos, eu consigo dele extrair detalhes microscópicos depois que eu quiser terminar a minha conta. Ou seja, se eu determino esse cara aqui, ó, eu consigo depois descobrir mais ou menos o que está acontecendo com a distribuição de carga dentro do meu material, mesmo que eu não comece descrevendo ele. Ou seja, eu consigo mostrar que existem coisas macroscópicas que conseguem me dar informações sobre coisas microscópicas. Você consegue saber até o tipo de carga que é? Não, porque a gente vai descobrir que tem mais um pulo do gato no nosso campo de polarização. Ele não descreve a distribuição microscópica tal como ela é. Ele descreve uma média da distribuição microscópica. Da mesma forma que quando a gente... Lembra que a gente discutiu bastante isso lá? Quando a gente fala de distribuição ρ, a gente fala, mas fundamentalmente não existem distribuições contínuas de carga. Né? A gente pode sempre pensar num monte de carguinha, um monte de elétron, mas no fim a gente tem um ρ, lembra que a gente fez aquela continha, com a função janela, a gente vai andando, vai tendo mais carguinhas dentro, mais carguinhas fora, e aí o meu ρ muda de ponto a ponto. Isso, você pode botar uma função janela que a gente chama gaussiana para que isso se torne uma coisa contínua no seu ρ, né? E aí você consegue então ter uma descrição efetiva média da distribuição de carga, né, através do seu ρ. E a gente vai ver que o nosso campo de polarização tem a mesma natureza, tá? Ele tem uma descrição média da distribuição de dipolos. Porque eu não tenho nenhuma esperança de conseguir saber, olhando o material de fora, que o meu 18º átomo que se encontra na posição 5 centímetros para mim, entendeu? Tem a polarização naquela direção. Tipo, naturalmente isso não vai acontecer, tá certo? Essa distribuição por média, eu consigo determinar os motivos de polo resultante de toda a distribuição. Né? Isso. Resultante numa média pequena microscópica. A gente vai discutir bastante isso na próxima aula, que isso é extremamente importante, tá? Porque aí vem justamente a questão de você tirar médias da sua teoria, certo? E tem várias coisas em física que aparecem por causa disso, são extremamente importantes, né? Grupo de renormalização, esses conceitos todos em teoria de campos está associado a essa noção de médias que se faz na física, tá certo? Ou seja, a gente tem uma sorte muito grande que a natureza resolveu que para eu descrever essa cadeira, eu não preciso descrever todos os átomos dela. Porque eles têm um comportamento que, em média, me permite descrevê-los como um coletivo, entendeu? Porque senão nós seríamos infinitamente complexos. Para descrever qualquer coisa macroscópica, eu precisaria descrever todas as escalas contidas dentro dela. E existem infinitas escalas dentro de qualquer coisa. É aquilo que eu falei para vocês, tem o infinito da distância e tem o infinito da escala também. Então, no caso desse ponto de vista, a gente também não ia conseguir descrever nada. Nada. O mundo ia ser muito estranho, né? Porque imagina... Tudo que acontece em todas as escalas da natureza influenciariam todas as escalas da natureza. Então, se um átomo ali resolveu mexer, eu teria que ver essa cadeira fazer alguma coisa diferente.
Então, imagina quantas coisas eu teria que prestar atenção, né? O mundo ia ser infinitamente complexo e nós não existiríamos, ou sei lá, seríamos alienígenas estranhos. Ia ser pior, porque a teoria de tudo, nossa, ainda consegue isolar as escalas. Essa seria uma teoria de tudo ao mesmo tempo. Então. Professor, Oi. duas informações. A primeira, ela me dá como essas cargas estão na superfície do meu volume que eu estou calculando. E a outra, em todo o volume, tendo que conseguir a superfície também, né? Desculpa, repete. A primeira da nossa necessidade superficial, como a gente fez integral na superfície do volume todo, imagina que só vale para aqui, certo? Isso. E o ρ dá no volume inteiro. Isso. O ρ ele tem que bater com a densidade volumétrica tem que bater com a superficial quando a gente tiver na superfície, não tem? Não. Não? Não. Ok. Você diz assim, se eu tiver uma densidade, o carga líquida zero, essas cargas todas têm que somar igual a zero, é isso que você está perguntando? Não, é mais genérico. Pensa num volume completo, com coisas ali no meio mesmo. Daí a gente conseguiu extrair duas densidades, certo? Uhum. Uma superficial, que só vale para a casca, certo? Isso. E o ρ? O ρ, ele está definido na casca? Não. Não? Não, mas ele tem que ser, ela tem que ser contínua. Tá. Ou seja, essa função aqui tem que tender a essa na hora que você se aproximar da borda. Tá. Ok, tá. Eu estava pensando mais ou menos nisso, mas tudo bem. Isso. Então, quando eu defini em todo o volume até mesmo na minha casca, digamos assim, pensando numa esfera, Uhum. quando eu defino até a minha casca esférica, o ρ tem que ser igual ao sigma. Então, pessoal, isso é uma questão um pouco mais profunda, porque numa extrapolação desse material, eu poderia ter o caso oposto, poderia ter o caso em que esse cara é sempre zero, esse cara não. Tá certo? Aí não tem nada tendendo a nada, tá? Mas, assim, do ponto de vista realista da coisa, com certeza esse cara tem que tender a esse. Ok, não obrigado, mas... Isso. Mas matematicamente é como você descrever a carga pontual. Você pode descrever a carga pontual, é claro que isso é estranho, porque nada, infinito, alguma coisa, entendeu? Mas aquilo ali pode ser uma descrição matemática boa o suficiente para descrever uma série de coisas, por mais que tenha essa característica estranha, tá certo? O mesmo pode acontecer aqui, tá? Por mais que fisicamente, tanto que vai ter uma hora que o grito vai falar, a gente sabe que na verdade, na prática isso aqui não existe. A gente vai jogar fora esse negócio aqui. Vai falar, porque não existe borda que seja infinitamente cortada, fina, entendeu? Essa casca, na verdade, é o fim do material que vai ficando cada vez menos denso, até ele acabar. Então não vai ter essa borda exata aqui, entendeu? Então a gente joga fora esse pedaço aqui. Certo? Mas a gente vai entrar em todos esses detalhes, a gente vai discutir a média, a gente vai discutir todos esses caras aqui, tá? Com mais profundidade. A gente vai justificar fisicamente esse cara aqui, vai entender o que significa fisicamente esse cara e esse cara aqui, tá bom?